Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu quero que abram as vossas Bíblias no livro da Revelação. O capítulo é o de número 21. Nós vamos estar lendo os versículos 1 até o versículo de número 7. Desde já eu quero agradecer ao pastor José Ribamar, pastora Sandra, os pastores dessa igreja, missionária Andréia, missionária Thelma, líderes de mulheres, todas as amadas do Pai, MVN Parque Ateneu 1, a Débora, líder de mulheres ali do Jardim Olímpico, que veio hoje porque também não pode vir amanhã, mas vem uma caravana de lá amanhã, E nós estamos aqui nessa noite para louvar, engrandecer esse Deus que é todo-poderoso. Apocalipse 21, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse-lhe: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Nós estamos diante de uma festividade cujo tema é ao que vencer. E nós lemos aqui na palavra do Senhor, no livro da Revelação, Apocalipse, que o nosso Deus Todo-Poderoso, em todo tempo, o desejo do nosso Deus é estar em comunhão com a sua criatura, em comunhão com o seu povo. Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e os colocou em um jardim perfeito. E diz a palavra do Senhor que todos os dias, pela viração do dia, esse Deus, ele vinha até o jardim. Não era o homem que ia até Deus, era Deus que vinha até o homem para conversar com ele, porque Deus sempre quis e quer e vai ter comunhão com o homem a qual ele criou. E a palavra de Deus também nos diz que esse mesmo homem, ele pecou contra Deus, e houve então separação entre o Deus e o homem.
por causa do pecado. E este homem foi expulso do jardim. Mas Deus, lá em João 3,16, com um insondável amor, com um incomparável amor, com um amor que por mais que pudéssemos buscar explicação para este amor, nós não iríamos achar algo adequado ao grande e poderoso amor de Deus pela humanidade. E Ele então agora volta novamente a dar uma nova chance. O pecado está aí, mas a escolha também está com cada um de nós. E se nós escolhermos estar com Ele, nós vamos abandonar o pecado, como nós que estamos aqui já deixamos de lado o pecado e agora nós caminhamos novamente para uma promessa que Ele nos deu, que um dia Ele voltará e buscará a sua igreja amada, para que onde Ele estiver, estejamos todos nós que vivemos em obediência a Ele e viveremos para sempre e eternamente e novamente em comunhão com esse Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse 21 que se nós obedecermos todas essas coisas, nós estaremos prontos para estar com Ele. Que coisas são essas, irmãs? Nós vamos voltar um pouquinho no mesmo livro da Revelação, o capítulo de número 2 e o versículo é o de número 7, que vai dizer assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do jardim. É uma promessa de Deus, que aquele que vencer, Ele dará novamente a posição de estar com Ele e de saborear do fruto da árvore da vida. Ele fala dar-lhe-ei. Este verbo está no infinitivo singular, que arremete para um futuro próximo. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está presente. Está. Então a árvore continua lá. A árvore ainda está lá. Ele não fala, vai comer de uma árvore que esteve, que foi cortada, mas que eu farei uma outra árvore. Mas ele fala, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. E nós vamos ver lá em Gênesis 3 e o versículo de número 20, Gênesis 2 e o versículo de número 24. Eu errei a referência, mas fala que a árvore da vida, que quando o homem saiu do jardim, Deus colocou anjos ao oriente para que guardasse a porta do jardim, e ao ocidente Deus colocou querubins com espadas para que ninguém tocasse a árvore da vida. Então essa árvore existe, essa árvore ainda está lá, e esta árvore ainda nós vamos saborear dessa árvore, porque a palavra de Deus diz que Ele descerá com a igreja para reinar e governar a terra juntamente com a sua igreja. Então nós temos essa esperança de que quando o Senhor estabelecer o seu tabernáculo em um novo céu e uma nova terra, nós vamos estar voltando à origem e nós vamos estar diante dessa árvore da vida e vamos estar ali com o Senhor para sempre e eternamente. Apocalipse 2, o versículo de número 11 fala assim: o que vencer não receberá o
morte. Lá em Apocalipse 20, e o versículo de número 14 e 15 diz assim: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Então, o que é a segunda morte? Ao que vencer, ele não passará pelo dano da segunda morte. A segunda morte, ela é a perdição eterna. Nós temos um ciclo da vida. Nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. Desde o momento em que nós nascemos, nós começamos a morrer. Desde o momento em que nós saímos do ventre da nossa mãe, nós começamos a perder as células do nosso corpo e nós estamos caminhando para a morte. Isso é fato, nós sabemos disso. Mas a palavra de Deus não está falando dessa morte natural, por onde todos nós passaremos, se não formos arrebatados com o Senhor naquele grande dia. Passaremos pela morte natural, mas pelo dano da segunda morte. Aí está falando da alma, porque a alma, ela vai voltar e ela vai ter as mesmas emoções, assim como nós, que um dia vamos entrar nas mansões celestiais, que vamos reinar com o Senhor e vamos ter emoções, vamos ter sentimentos, porque a palavra diz isso. Nós vamos ser seres que vamos ter emoções, nós vamos ter sentimentos, mas não igual aqui, porque o Senhor fala que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para nós. Mas se nós vamos viver para sempre e eternamente com o Senhor, nós vamos viver. Oh glória! Nós vamos viver. Nós vamos continuar vivendo em um corpo glorificado, mas nós vamos continuar vivendo. E essa segunda morte também para aqueles que vão perecer e que vão ser lançados junto com o diabo no fogo ardente, eles também lá vão ter um sofrimento eterno, e lá também eles vão ter as mesmas emoções, o mesmo sentimento, mas de arrependimento por não ter feito a sua escolha de estar com o Senhor. Mas a igreja, ela não passará pelo dano da segunda morte. Em Apocalipse 2,17, é a peça teatral que as meninas fizeram aqui. Apocalipse 2,17 vai nos dizer assim: ao que vencer, darei futuro do presente. Então é futuro, vai ter, vai acontecer. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, a qual porei um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quando o povo de Deus estava indo para a terra prometida, o Senhor mandava maná do céu para os alimentar. E aquele maná fortalecia o corpo físico daqueles que estavam peregrinando por 40 anos no deserto. É certo que alguns morriam, mas morriam de morte natural, mas não tinha doenças. O Senhor estava cuidando, tinha um corpo saudável, porque o Senhor estava cuidando, porque Ele estava alimentando com este maná. E a palavra de Deus diz que Ele dará à igreja o maná escondido. Olha que maravilha, irmãos. Nós vamos experimentar do maná. Não sei como será esse maná. A Bíblia diz que esse maná ele tinha um gosto de mel. Tinha um gosto, que o mel na Bíblia fala que é um gosto dos mais deliciosos. Nas passagens que a gente vê
falar sobre Del. E a palavra de Deus diz que ao que vencer, Ele dará a comer do maná escondido. Então esse maná também nós vamos experimentar deste maná. E também diz que também vai receber uma pedra branca com um novo nome. Iraildes, Thelma, Tamires, Sulamita, Sandra. Esse é o nome pelo qual nós somos conhecidos aqui nessa terra. Mas o Senhor disse que ao que vencer, Ele dará um novo nome. E nós vamos para a palavra de Deus. Quando o Senhor fala em dar um novo nome, Ele está falando: eu vou te dar uma nova história, eu vou te dar um novo começo. Nós vamos ver que o Senhor chama Abraão e fala: agora não serás mais Abrão, agora serás Abraão, porque você será pai de nações, pai de multidão. Abrão ficou para trás. Abraão é um novo começo, é uma nova história. Jacó, agora não chamarás mais Jacó, agora chamarás Israel. Jacó, enganador, ficou para trás. Agora Israel tem uma nova história, uma história de prosperidade, uma história que tem um novo começo. Oséias, tu não chamarás mais Oséias, agora tu chamarás Josué, porque eu tenho contigo algo muito especial. Josué, o desbravador. Então, irmãos, nós vamos ter um novo nome, e isso muito nos alegra. Ao entrar ali, nós vamos receber uma pedrinha branca, Odaí, e somente Ele sabe e conhece, é somente conhecedor dele, só aquele que recebe, e o Deus Todo-Poderoso é que sabe desse segredo. Mas nós vamos ter um novo começo, nós vamos ter uma nova história. E agora não só uma história que vai ter fim, mas agora uma história eterna, que nunca mais vai acabar. Uma história agora eterna, que nós vamos viver para sempre e eternamente com o nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! É motivo de glorificar ao Senhor. São as promessas que Ele escreve em Apocalipse 21, que ao que vencer todas essas coisas, vai fazer parte novamente do tabernáculo do Senhor e vai reinar e governar com Ele. Aleluia! Oh, aleluia! Apocalipse 2, 26. Olha que grandiosidade essa promessa de Deus para mim e para você. Se nós permanecermos firmes e fiéis, para os vencedores, Ele fala, Apocalipse 2, 26, olha o que Ele vai dizer para nós: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei futuro, poder sobre as nações. Hoje nós temos reis, hoje nós temos príncipes, hoje nós temos presidentes, hoje nós temos governadores, hoje nós temos prefeitos que governam essa nação. Mas na nação santa, no novo céu e na nova terra, o Senhor está dizendo: eu darei para a igreja o poder de governar as nações. É promessa do Senhor. A igreja vai governar as nações juntamente com o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, irmãos. Glória seja dada ao
Apocalipse 3, 5. O Senhor tem uma outra promessa. E Ele fala: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o nome dele do livro da vida. Há um livro, e o seu nome está registrado nesse livro. Ele pode ser riscado, sim, ainda. Ele ainda pode ser riscado. Nós não somos da teologia que fala uma vez salvo, salvo para sempre. Não. O Senhor nos deu livre-arbítrio. E nós podemos retroceder, mas não vamos. Podemos, mas não vamos. Ninguém vai retroceder. Eu não vou, você não vai. Está difícil? Sim, mas nós vamos vencer. A peleja está ferrenha? Sim, mas o Senhor disse que Ele ia pelejar conosco. Ele ia pelejar por nós. Está apertando o circo? Sim, mas o Senhor nos diz que Ele não nos deixará nem um dia, mas que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Está difícil? Sim, mas o Senhor disse que Ele deixaria o Espírito Santo para que nos guiasse, para que nos fortalecesse, para que estivesse do nosso lado, para que quando nós errarmos, Ele pudesse estar ali para voltar a nos animar novamente, para que quando nós caíssemos, Ele estivesse ali para nos ajudar a levantar novamente. Então nós não vamos desistir. Paulo diz, e ele fala em sua ilustração, que nós estamos em uma corrida de obstáculos. Vocês já viram nas Olimpíadas, quando fala de corrida de obstáculos? Tem um determinado trecho a seguir. É dado a largada. E os atletas, eles saem da largada. O atleta que preparou, o atleta que teve uma vida de preparação, um atleta que teve uma alimentação saudável, um atleta que fez tudo como deveria ser feito. Quando ele está ali na linha da largada, esse atleta que está preparado, ele não está vendo os obstáculos, porque ele está vendo a linha da chegada. Ele está preparado. Ele preparou meses e meses para essa corrida de obstáculos. Ele tem confiança por aquilo que ele treinou, por aquilo que ele preparou, por aquilo que ele passou, por aquela preparação. Então ele não está olhando os obstáculos, ele está olhando a linha de chegada. E lá na frente, ele vai vencer a corrida. E ele vai ganhar uma coroa de ouro, que é o prêmio dele, ou vai ganhar uma medalha de ouro. Ele vai ser premiado por aquilo que ele preparou para fazer. A igreja do Senhor é da mesma forma. Nós temos um caminho a percorrer. Nós já saímos da nossa linha de largada, mas nós não estamos olhando para os obstáculos, nós estamos olhando para o alvo, nós estamos olhando para o foco, nós estamos olhando para onde nós vamos chegar, porque se nós estivermos preparados, os obstáculos não será nada diante de nós, porque o Senhor vai estar conosco. Ele vai lutar conosco. Nós estamos sendo preparados na palavra do Senhor. Nós estamos sendo preparados em uma vida de oração. Nós estamos sendo preparados em uma vida de jejum. Nós estamos sendo preparados para rejeitar esse mundo e tudo que nele há. E nós estamos preparados para atravessarmos a linha de chegada. E quando nós atravessarmos aquela linha de chegada, que é o que nós lemos aqui em Apocalipse 21:3, o Senhor está nos aguardando, e lá também nós vamos ser premiados. A palavra de Deus diz que nós vamos receber uma coroa de glória. Oh, aleluia!
E essa coroa é uma coroa incorruptível, que nunca será destruída. Então, ao que vencer, vai chegar lá e vai atravessar, e vai ser mais do que vencedor, e vai ser premiado pelo Senhor, e após ser premiado pelo Senhor, voltará novamente com Ele para governar a terra. Olha que bênção que o Senhor tem preparado para mim e para você. Apocalipse 3:5 fala também das vestes brancas, que aquele que vencer vai estar vestido de vestes brancas, as vestes da pureza, as vestes da fidelidade, as vestes da santidade. Nós vamos ver que uma noiva, quando ela se prepara para o seu casamento, ela escolhe um lindo vestido branco para ela ir ao encontro do noivo. Ela está falando para aquele noivo, para aquelas pessoas que estão ali naquele recinto, que ela foi fiel àquele noivo, que ela foi fiel a Deus, que ela foi fiel a tudo que ela tinha que ser para que ela chegasse no momento daquele casamento. Nós não seremos diferentes. A igreja, a noiva do Cordeiro, nós também estamos nos adornando, nós também estamos purificando as nossas vestes, nós também agora estamos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que elas se tornem brancas como a mais pura lã. É um caminho de santidade, são degraus que a gente vai alcançando dia após dia, porque a palavra de Deus fala que nós temos que buscar essa santidade, porque senão nós não veremos ao Senhor. Então nós estamos com o foco naquele que é fiel e verdadeiro, para que nós possamos também, com esta mesma fidelidade, nós entrarmos ali para estar com Ele para sempre. Também o Senhor fala que ao que vencer, Ele fará coluna no templo do meu Deus. Coluna fala de sustentação, de sustentáculo. Nós vamos ser as colunas do templo do Senhor, do tabernáculo do Senhor. Os tabernáculos da terra, eles são falíveis, podem ter as colunas mais fortes que tiverem, mas elas são falíveis, elas podem perecer. Mas a igreja do Senhor, ela vai ser coluna firme, porque ela vai estar com o Senhor, porque ela está sendo preparada para reinar com o Senhor, ela está sendo preparada para viver com o Senhor nesta terra. Então ela será coluna no templo do seu Deus, do nosso Deus. Coluna fala de posição de honra. Quantas vezes nós não temos honra aqui nessa terra? Quantas vezes nós não somos honrados aqui nessa terra? Quantas vezes nós trabalhamos e trabalhamos para o Senhor e às vezes nós não temos a devida honra? Quantas vezes o pastor paga um preço grande para estar conduzindo esse rebanho para chegar naquele grande dia, mas às vezes não tem a devida honra? Quantas vezes os líderes que são levantados para realizar o trabalho do Senhor, que pagam um preço? Hoje está iniciando a festividade de mulheres, é o aniversário da missionária Andréia, e não teria maior presente para ela receber nessa noite do que ver essa igreja do jeito que está, ver essa igreja cheia de pessoas, ver essas irmãs amadas do Pai, esse grande grupo de mulheres que deu sim para ela. Foi fácil? Não foi. Teve muitos ensaios para que eles cantassem lindo do jeito que eles cantaram aqui, para nós alcançarmos agora, também é por esforço. O mesmo esforço que você dá à sua líder, o mesmo esforço que você dá ao seu pastor, a mesma mão
você pega na mão deles e fala: vamos juntos, eu estou contigo, vamos juntos, nós vamos vencer, vai ser uma bênção. É o culto de terça-feira, vamos pastor, vai ser uma bênção. É o culto da escola dominical, vamos pastor, vai ser uma bênção. É o culto das amadas do Pai, vamos missionária Andréia, vai ser uma bênção. Não é fácil, irmãos, mas nós esforçamos. Nós esforçamos, porque a conclusão é tão bonita. Amanhã, quando terminar essa festividade, estarão cansadas de tanta correria para arrumar uma decoração, para escolher os hinos cantados. Mas quando terminar amanhã, vem aquela recompensa de dever cumprido, de que foi bênção, de que o Senhor recebeu. Da mesma forma, a nossa caminhada não é fácil, e não tem sido fácil, meus irmãos. Mas fique certo, se você permanecer firme até o fim, você vai ser honrado. Você vai ser honrado pelo Senhor. Ao chegar ali, você vai ter um lugar de honra. Você vai ter honra diante das pessoas, porque você é vencedor. Então a palavra que diz nessa festividade: ao que vencer. E nós vamos voltar novamente para Apocalipse 20, onde nós iniciamos a leitura. E agora eu quero acrescentar um pouco mais essa leitura. 21 de Apocalipse. Escuta só. O nome na pedra vai comer do maná, vai estar ao lado do Senhor para governar, vai ter as vestes brancas, vai poder apreciar a árvore da vida, não vai ter o dano da segunda morte, vai comer do maná escondido, vai ter poder sobre as nações. E assim a gente continua. Olha só, se você não prestou tanta atenção no início quando nós lemos, eu quero que você preste atenção agora. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Vai voltar ao estado original. Deus criou o jardim, e todos os dias ele vinha ter com o homem. O Senhor vai estabelecer novamente o tabernáculo, mas não é só para ele, é para ele e os homens, é para ele e os vencedores. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Oh, aleluia! Não vai ter mais choro, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais cansaço físico, não vai ter mais fome, não vai ter mais nada daquilo que passamos aqui nessa terra, porque as primeiras coisas, essa terra, ela já haverá sido passada. Nesse novo tabernáculo, nesse novo céu e nessa nova terra, o Senhor vai chegar e vai falar para a sua noiva: está cumprido. Oh, aleluia! Está cumprido. Da mesma forma que lá no Gólgota ele falou:
fonte da água da vida, da fonte sanadora, da fonte inesgotável, da fonte que nunca mais voltaremos a ter sede, porque o nosso Deus é a própria fonte. Aleluia. Quem vencer herdará todas essas coisas que nós acabamos de falar, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, meus irmãos, esta promessa é para os vencedores. Ao que vencer, essa promessa será para os vencedores, porque aqueles que pararem no meio do caminho, porque aqueles que não conseguirem passar por todos esses obstáculos que nós falamos aqui, também final vai ser eterno, mas também vai ser triste. Fala assim em continuidade: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arderá com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Compensa, igreja. Vamos, igreja. Levanta, igreja. Se posiciona, igreja. Se esforça, igreja. Não olhe para o lado, nem olhe para o outro. Olha somente para o teu foco. Olha somente para o autor e consumador da sua fé. É fácil, não é? Mas vai ter vencedores. E você e eu seremos esses vencedores. Aleluia. Nenhum de nós vamos ficar. Nenhum de nós vamos ficar. Nenhum de nós vamos passar por esse dano da segunda morte. Mas todos nós vamos estar ali com o Senhor para sempre e eternamente. E no capítulo de número 22, eu quero que a igreja fique de pé nessa hora. E aqui eu termino a minha palavra. Apocalipse 22, versículos de número 7 e 8, diz assim: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi, testemunha ocular, e ouviu tudo acerca destas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, mas mostrava para o adorar. Eis que presto venho. Jesus está às portas. E nós temos alguns obstáculos para saltarmos. E eu quero nesta hora que você dê a mão para o irmão que está do seu lado.